Galera, foi mal. A câmera já me trollou umas 3 vezes aqui, já é a quarta vez que eu vou gravar essa segunda parte. Naquela primeira parte a câmera me cortou, eu dei sorte ainda de não ter excluído o vídeo, eu consegui postar aquela primeira parte. Mas já, sem brincadeira nenhuma, é a quarta vez que eu tô aqui tentando gravar de novo, mas voltando. Contextualizando novamente, para ninguém se perder, ele fala do cético, e o cético, numa de suas afirmações, coloca que a lei é só, é só fonte do direito, e o direito em si só surge com a sentença judicial. O direito só é concreto com a sentença judicial. Hart fala que o direito vai muito além disso. Por exemplo, atuando como guia de conduta. Guia de conduta no sentido do direito em si guiar a conduta das pessoas, diferenciando certo e errado. E não é raro você encontrar um cidadão que justifica sua decisão moral dizendo: eu agi de acordo com a lei. Ou seja, a lei se torna um imperativo moral. Muito mais eficiente que a moral, por sinal. Que a moral ela diferencia de cada um, e cada um para cada um, e de situação para situação. E essa volatilidade acaba gerando digamos, mal-estar social. E o direito ele pacifica a sociedade muito melhor. E o direito, ao criar esses padrões jurídicos, o padrão jurídico de ser um cidadão que não mata alguém, que não agride o próximo, que cumpre seus acordos, que não suja o chão. Acredita não, mas tem normas que falam para não sujar o chão. Enfim, um cidadão de bem, um cidadão de bem. E Kelsen Hart, ele fala que essa previsibilidade e regularidade do direito é a própria essência do direito. Ele não fala necessariamente cidadão de bem, mas o... Tô falando muito, isso tá parecendo que eu sou de extrema direita. Mas o cidadão de bem, ele quer andar dentro da linha. E querendo ou não, ele precisa dessa previsibilidade, dessa regularidade. Ele não pode fazer uma coisa hoje e fazer outra amanhã. Ele quer uma regularidade na sua vida. O direito cumpre isso muito bem. Ou seja, para Hart, o direito vai muito além da sentença. Ele vai para relações interpessoais, vai para restrições que o indivíduo coloca nele mesmo, que são restrições que muitas vezes não dependem nem de sanções. Ao fazer isso, ele dá o exemplo do descumprimento de uma promessa, que é um amigo que fala para outro que vai visitar ele em tal dia, tal hora. Chegando próximo dessa tal hora, ele vê uma pessoa morrendo. E obviamente salvar uma pessoa é mais importante que cumprir uma promessa. Ao salvar essa pessoa, ele não conseguiu cumprir sua promessa. Ele chegou atrasado. Ou seja, a fonte do direito, que era a frase dele, eu vou te visitar tal hora, não foi cumprida não foi cumprida no seu final, na decisão judicial. Mas isso não significa que ele não tinha vontade de cumprir, tampouco significa que promessas não devem ser cumpridas. Ou seja, é muito simplista, é muito besta, muito cético. Cético. Que merda. Sim, é muito cético, é muito desnecessário até fazer isso. E o direito não é só uma fonte, ele é um guia de conduta social. Ao fazer isso, ele cria a diferença entre regra intuitiva e regra mediada. Que a regra mediada por sanção, é basicamente a regra gaussiana, a norma gaussiana. Ou seja, uma norma mediana mediada por sanção. Se fazer X, vai sofrer Y de sanção. Essa é a norma mediada.
E ela vou primeiro falar a regra intuitiva. A regra intuitiva é uma regra que você coloca em si mesmo. Por exemplo, eu não vou matar alguém porque, além de ser lei, eu não quero isso, não, digamos, não quero que alguém me mate, não vou matar alguém. Ou você simplesmente internaliza aquela norma. Por exemplo, você internaliza que não quer andar 100 por hora numa BR. Não quer andar 110 por hora, por exemplo, que seria o não permitido, apesar de muitas pessoas irem a 110, 150 numa BR. É uma norma que você internalizou. E esse jeito de cumprir a norma, essa forma intuitiva, Hash coloca ela como uma norma, uma forma muito mais eficiente. E sendo a regra mediada, muito mais ineficiente. Eficiente no sentido de que há um controle social muito maior e há uma previsibilidade não, uma probabilidade muito maior de você não sofrer uma sanção usando uma regra intuitiva do que uma regra mediada. Por exemplo, com certeza você já viu alguém que vai a 150 por hora numa BR e só reduz para 100 quando vê um pardal. Um sistema de monitoramento, se não souber o que é pardal. Um sistema que vê a velocidade e tal. E quem é que não sabe o que é pardal? E, por exemplo, se você não for só para levar uma multa, com certeza você já viu aquelas pessoas que, não sabia que tinha um pardal ali, não sei o que, eu sofri a multa, não sei o que. Mas aquelas pessoas que sempre vão a 100, que internalizaram essa regra, que pensam, a 100 por hora a probabilidade de eu sofrer um acidente é muito menor, não sei o que, não sei o que, tá na lei. Coloca o que tá na lei para sua vida. Internaliza essa regra. A probabilidade dessa pessoa sofrer essa sanção é muito menor. É muito menor. E assim, com essas distinções, ele refuta, obviamente, a tese que o tribunal o tribunal não, o direito é o que os tribunais dizem que é, porque simplesmente o direito vai muito além disso. Vai muito além disso. Esse método de repetir o que fala para dar ênfase é muito legal. E sim, com isso eu termino o tópico 2. Eu vou começar o tópico 3 aqui, mas pelo jeito que a câmera tá, daqui a pouco ela trava de novo. Tomara que não, né? O tópico 3 é o tópico que eu mais achei legal de todos, do capítulo 7. Muito legal mesmo. E a definitividade e infabilidade na decisão judicial, que é outro problema que o cético põe no direito, que ele coloca justamente assim, o Supremo Tribunal tem a última palavra em dizer o que é direito. E os céticos colocam que por exemplo, o STF, ele tem um poder de errar por último, que o fato de ter várias instâncias não necessariamente vai impedir falhas. Muitas vezes o STF falha, é verdade. E muitas vezes o STF não diria nem falha, faz querendo fazer mesmo, erra querendo errar, para defender o interesse, etc. Isso novamente volta para aquela máxima do ceticismo. O direito é o que os tribunais dizem que é. Porque se no final o tribunal vai fazer o que ele quer, o direito é o que os tribunais dizem que é. E ele faz uma comparação muito massa com jogos. Eu vou usar o exemplo do futebol, porque aqui é BR, né? Aqui é Brasil, caramba. Por exemplo, você com certeza já jogou bola com uma peladinha entre amigos, sem juiz, juiz é coisa de viadinho. E você, ao jogar bola, você com certeza já passou por uma situação de falta, digamos falta, de uma pessoa se jogar. A pessoa se joga, um time está falando que ela caiu, que foi falta, outro time está falando que ela se jogou.
tem uma discussão do caramba, rola até ameaça de morte. E tudo isso numa peladinha, entre pessoas que são amigas. E imagina isso numa grande nação, num contexto de Copa do Mundo e tal. Ou seja, as regras do futebol, fazer um gol, não tocar com a mão, não foge a falta, não sei o que, elas precedem a criação do árbitro, a criação do juiz. O Rasch coloca o nome não juiz, ele coloca marcador oficial, que ele coloca como marcador de pontos. Mas eu vou colocar como árbitro porque eu sou mais top que Rasch. Tá. Sim, ele também faz a relação entre jogos sem marcador oficial, como jogos costumeiros, seria a peladinha. E os jogos com marcador oficial seria mais a Copa do Mundo, seria mais o direito evoluído, o direito atual. O direito atual tem um marcador oficial. E sim, isso volta para a frase que voltando para a parte que o direito é o que os tribunais dizem que é, essa frase perde seu efeito justamente porque o direito os tribunais só podem dizer o que é direito justamente porque existe direito afirmando que os tribunais podem dizer direito. Ou seja, existem regras secundárias que estabelecem o marcador. Existem regras secundárias que estabelecem o árbitro do joga-bola. As regras principais do futebol são, obviamente, chutar pro gol, fazer gol, não fazer falta, etc. Obviamente são essas. Existem regras secundárias falando sobre árbitros, gandulas, falando sobre os marcadores oficiais de Hart. E para fins de jogo, o resultado realmente é o que o juiz diz. Mas isso não significa que as regras mudaram. E se as regras mudaram, não é mais futebol. Se a regra mudou, não é mais futebol, lógico. Se o futebol mudou porque um juiz entrou, as regras mudaram porque o juiz entrou, não é mais futebol. E o Hart coloca isso como o estado de discricionar. Ele coloca esse estágio de um marcador mudando as regras do jogo como discricionariedade do marcador, que é quando o marcador simplesmente diz o jogo. Pode até existir um jogo assim, seu rei mandou, que o cara fala, faz não sei o que pra mim, mas isso não é futebol, não é direito. E obviamente esse negócio do juiz ele tem várias vantagens. Decisão rápida, uma decisão definitiva, uma decisão que as partes não podem contestar. Uma coisa muito boa, muito, muito mais prática que uma discussão e ameaça de morte, um batendo no outro. Daqui a pouco eles estão bebendo cerveja. Mas para casos mais complexos. Mas obviamente isso tem um preço. O juiz pode errar, o juiz pode violar intencionalmente as regras, ele pode ser comprado, o juiz pode estar bêbado. Para isso, existe o recurso. Mas mesmo assim, o recurso para tribunais superiores. Mas mesmo assim, ainda pode errar. O STF ainda pode errar, o Tribunal de Justiça ainda pode errar. Mas mesmo assim, isso, fazendo uma pergunta, isso não seria melhor do que o estágio inicial, o estágio sem direito, o estágio sem marcador? Obviamente sim. Obviamente ainda com essas possibilidades de erro, de violação intencional, é um jogo muito mais próximo do que deveria ser o futebol, do que deveria ser o direito. E as determinações do marcador, ou seja, ele dizer que foi gol, elas são definitivas, porém elas são falíveis. Elas não são infalíveis, sem falha, elas podem falhar. Mas mesmo assim elas vão ser definitivas, mesmo assim elas vão ser válidas.
Inclusive naquela Copa do Mundo, não me lembro qual, que acho que foi mais de um, aliás, que o cara chutou, bateu no travessão, quicou dentro do gol e não foi gol. Não, o juiz disse que não foi gol. Isso foi um exemplo de erro. Talvez ele tenha sido comprado, mas eu acredito que foi erro. Enfim, a decisão dele foi definitiva. O outro time